sou a professora Camila Sá e hoje nós vamos falar de instrumentos financeiros. Antes de começar a aula, eu já vou te dizer o seguinte, você precisa pensar em qual é o teu objetivo de estudar instrumentos financeiros, porque essa é uma aula com foco na contabilização, no registro das operações com esses instrumentos financeiros. Então nós não vamos falar aqui dos tipos de operação, de como essas operações se realizam, dos modelos de negócio que existem. Nós vamos simplesmente pegar o CPC 38, mastigar o que está lá com relação ao registro, ao reconhecimento contábil e tratar desse assunto aqui. Se você precisa se aprofundar mais, a gente precisa de mais estudo além do que vai ter aqui nessa aula, tá bom? Dito isso, a gente vai pensar no quê? Quando a gente fala de instrumentos financeiros, estamos falando de todas as operações que se realizarão na troca de unidades de moeda, que normalmente tem atreladas a elas uma remuneração de juros, algum tipo de encargo, algum tipo de índice, e elas têm uma gama muito grande de tipos de operação. Então a gente pode falar aqui desde uma aplicação de um dinheiro na poupança, até um fundo de renda fixa, até uma operação de derivativos, de swap, de hedge, uma letra do Tesouro Nacional, vários tipos de operação em que eu troco uma quantidade de dinheiro pela quantidade de dinheiro corrigida, atualizada depois por algum tipo de índice, por algum tipo de investimento de aplicação que tenha sido combinado, certo? Quando eu falo de instrumentos financeiros, eu vou ter que classificar esses instrumentos financeiros de acordo com a intenção que a empresa tem. E é essa intenção que delimita ou que determina a forma de contabilização. Então, quando eu falo de um instrumento financeiro, eu posso ter basicamente 3 tipos de contabilização. Uma contabilização que se atém ao que está previsto no contrato, ou seja, se eu tenho algum tipo de remuneração, se eu tenho algum tipo de acréscimo de juros, de encargos, isso vai ser reconhecido, claro, que isso ninguém precisaria me falar, é o que está no contrato, o ativo sempre vai ficar registrado pelo valor atualizado do contrato. Eu tenho uma classificação pelo valor justo com contrapartida no resultado e eu tenho classificação e reconhecimento pelo valor justo com contrapartida lá no PL. E a ideia que a gente precisa extrair daqui é que essa contabilização, ela tem a ver com o momento em que eu pretendo ou que eu espero realizar os resultados dessa operação, desse negócio. Então imaginem o seguinte, eu compro uma letra do Tesouro Nacional combinando que eu vou receber isso de volta, então eu estou entregando hoje lá 100 mil reais e o contrato prevê que eu vou receber esses 100 mil de volta com 1% ao mês de juros e posso ainda ter alguma remuneração variável, sei lá. Mas aqui para facilitar o nosso exemplo, eu vou dizer que eu tenho um juros garantido no meu contrato de 1% ao mês. E que isso aqui tem um prazo de 3 anos. Então o que está combinado nesse contrato? Te dou 100 mil hoje, pego meus 100 mil de volta, corrigido por esse 1% de juros ao mês aqui, daqui a 3 anos. Só que esse é um contrato negociável, ou seja, eu posso posso transferir ele para outra pessoa e negociar isso no meio do caminho, em qualquer momento ao longo desses 3 anos. Se a intenção da empresa é permanecer com este contrato ao longo dos 3 anos, não faria nenhum sentido a gente reconhecer a influência ou o valor do mercado sobre isso. Por quê? Porque eu vou ficar os 3 anos com esse contrato. Independentemente do que está acontecendo no mercado aqui fora, eu vou receber o meu 1% ao mês de juros e não se fala mais nisso. Então, este tipo de operação, quando eu não tenho nenhuma intenção de negociação, ela vai ser reconhecida pelo custo amortizado. O que é isso? Valor original atualizado pelos dispositivos do contrato e não se fala mais nisso. Então eu reconheceria num primeiro momento
sai do banco 100 mil, entra no instrumento financeiro lá, no ativo também, 100 mil. Passou um mês, o 100 mil virou 101. O que eu vou fazer? Aumenta 1 aqui, contra receita financeira, lá na DRE de 1.000. Beleza. Passou mais um mês, muito cuidado. O 1% não vai incidir sobre 100, vai incidir sobre 101, porque é juro composto, a menos que alguém me diga o contrário. Então, o juro do mês 2 vai ser 1.010. E assim eu sigo a vida até o final. Vou atualizando o valor do contrato, reconhecendo esta receita de juros. Porque eu disse para vocês que essa empresa não tem a intenção de negociar esse título. Só que vamos mudar a hipótese. Vamos imaginar que a empresa fez essa aplicação financeira aqui, pensando que daqui a 1 ano e meio ela tem um passivo para pagar e que ela queria ter o dinheiro aplicado, mais ou menos reservado para isso. Ou seja, ela tem a expectativa de que daqui 1 ano e pouco, ela vai negociar essa LTN no mercado. Naquele momento ela julgou que essa era uma taxa de juros boa, ela vai negociar e vai pegar o dinheiro de volta antes dos 3 anos. Neste caso, o mercado influencia no valor total que eu vou receber por esse instrumento financeiro. Só que ele não influencia hoje, ele vai me influenciar em algum momento daqui para frente, antes do vencimento desse título. Então, essa é uma situação em que o instrumento financeiro vai ser mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Vou repetir esse termo, porque é o termo que está lá no CPC. Mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Traduzindo, você vai registrar os juros de cada mês, baseado no contrato, vai comparar o valor do seu investimento com o justo, ou seja, quanto é que o mercado pagaria por isso nesse momento, e a diferença, para mais ou para menos, você vai ajustar aqui com contrapartida no PL, por isso outros resultados abrangentes, naquela conta de ajuste de avaliação patrimonial. Aí vamos fazer uma pequena pausa aqui e pensar o seguinte: por que esse título vale no mercado diferente do contrato? Porque nesse exemplo que eu dei aqui, eu tenho uma taxa de juros que foi travada em 1% ao mês, é uma taxa fixa. Quando eu contratei, provavelmente isso daqui era algo razoável. Ao longo do tempo, a taxa de juros do mercado média pode ter subido. Isso significa que eu tenho um contrato que paga pouco. Se eu tenho um contrato que paga pouco em relação ao que o mercado paga, o que eu tenho que fazer? Eu provavelmente vou ter uma desvalorização na hora de vender. Ninguém vai querer pagar o valor cheio disso aqui, sabendo que tem contratos ali no vizinho que remuneram melhor. E o inverso também é verdadeiro. A taxa de juros começa a cair. Eu tenho um papel que garante 1% de taxa de juros. Então, esse é um negócio interessante, porque ele me garante uma taxa melhor do que a do que o mercado está apostando que vai ter. Por isso, eu posso ter essa oscilação entre o valor real que está no contrato e o valor de mercado, porque a aposta com relação ao que vai acontecer daqui até o final pode ser diferente desses juros que está no contrato. Então, se eu tenho essa situação em que eu espero realizar antes dos 3 anos, mas não estou negociando isso agora, eu vou reconhecer o valor justo contra PL, outros resultados abrangentes. Vou inventar aqui valor justo no final do mês 1 era de 101,50. Oh, desculpa, 101,50. E o valor justo no mês 2 era 102.050.
Tudo bem? Então, vamos voltar lá na contabilidade. Vou até apagar aqui para a gente fazer em ordem cronológica. Estamos lá com aquele mesmo título. Coloquei uma aplicação de 100 mil no primeiro mês, o contrato remunera 1.000, que é 1%. Então, eu reconheço 1.000 aqui, contrapartida, receita financeira de 1.000. Nesse momento, eu passo a régua e olho. 101 é o valor contábil, 101,50 é o valor justo. Se eu tenho a intenção de negociar esse treco antes dos 3 anos, eu tenho que atualizar pelo valor justo, então tá faltando 50. O que eu faço? Aumento 50 aqui e lá no PL, ajuste de avaliação patrimonial, se eu debitei aqui, eu credito no PL. Por que isso não está indo para o resultado? Porque isso aqui é um ganho projetado que vai acontecer em outro exercício e não agora, tá? Aí, vou para o mês 2. Cuidado, o erro que as pessoas cometem é pegar o 101.050 e calcular 1%. Este 50 não existe no meu contrato. Meu contrato está em 101. Então, eu vou ter o mesmo juro de 1.010 no mês 2. Vou botar meu 1.010 aqui contra receita financeira de 1.010. De novo, passo a régua. Então, eu vou olhar quanto está na minha contabilidade hoje. 102.060. O valor justo é 102.050, tá sobrando 10. O que eu vou fazer? Tiro 10 daqui e 10 no PL. Tudo bem? Simples assim, um pouquinho trabalhoso. Se você tiver que fazer isso num exercício ou na contabilização aí da tua empresa, você vai ter que ir fazendo sempre o passo a passo. A cada mês, reconhece o contrato, passa a régua, compara com o justo e ajusta. Mês que vem, a mesma coisa. Agora, e se este título estivesse no mercado lá para negociação neste momento? Se eu quisesse trocar isso aqui por dinheiro agora, aí muda essa conta. Aí eu vou ter um instrumento financeiro avaliado ao valor justo por meio do resultado. Repetindo, instrumento financeiro avaliado ao valor justo por meio do resultado. Porque se eu estou negociando agora, esse resultado vai se realizar no curtíssimo prazo. Não preciso ter todo esse trabalho de colocar no PL para depois baixar. Então, a diferença seria que esse ajuste ao valor justo não estaria no PL, mas seria um resultado financeiro na DRE. Agora, mantendo aqui, vou aproveitar esse exemplo que está no quadro. Vamos dizer que chegou no final aqui desse período, eu estava falando de um instrumento financeiro avaliado a valor justo por meio de outros resultados abrangentes e eu vendo. Quando eu faço a venda, vamos dizer que eu vendi por 102.090. Então, eu consegui vender por um valor um pouquinho mais alto do que era o justo que eu apurei naquela época. Por alguma razão comercial, aí eu consegui vender por 1.090. Quando eu vendo alguma coisa, qualquer coisa, contabilmente o que eu tenho que fazer? Reconhecer a receita da venda e baixar o custo daquilo que está sendo vendido. Essa lógica você pode usar para qualquer coisa. Você só tem que adaptar com quais são as contas onde está o custo. Então, se você está falando do estoque, o custo do estoque vai sair estoque contra CMV. Se você está falando do imobilizado, a baixa do imobilizado, você vai ter que baixar o imobilizado, a depreciação, a conta de perda estimada por impairment. Por quê? Porque tudo aquilo faz parte do bem. Então, se eu vou vender esse instrumento financeiro, esta venda realiza todas as contas que estão penduradas com relação a esse instrumento financeiro. Estou falando dessa conta do PL. Então, vamos junto. Eu vou contabilizar de outra cor aqui para facilitar. Vendi por R$ 102,90. Entra R$ 102.090
no banco. Lá no resultado, lá na DRE, eu vou ter resultado na venda de instrumento financeiro. O nome dessa conta que eu estou inventando, não necessariamente precisa ter esse nome, tá? Então, 102.090. Fiz o passo 1 do reconhecimento da venda. Vou baixar o bem. Vamos baixar o bem. Quanto eu tenho hoje na minha contabilidade? Somando tudo que eu já lancei aqui até hoje. 102.050. Então, eu vou baixar. 102.050, tô zerando esse razonete. Se eu credito aqui, debito 102.050. Acabou? Não, porque existe uma conta no PL que ela é atrelada a esse instrumento financeiro e não tem razão dela continuar existindo se o instrumento financeiro não está mais comigo. Então, esta venda realiza essa conta do PL, contra resultado. Eu vou pegar o 40 que está aqui, vou debitar aqui, creditar no resultado. Vamos fazer essa continha aqui, o somatório. Isso aqui que eu vou fazer agora não é nenhum lançamento, tá? Se eu fizer o somatório aqui, 102.090 com 40 dá 102.130. Menos o 102.050 tá sobrando 80. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu vendi por 102.090 um instrumento financeiro e que isso me gerou um ganho de 80. Não é verdade? Vamos olhar o contrato. O que disso daqui é do contrato? É o 100 com o 1.000 com o 1.010. Então, contratualmente, eu tinha 102.010. Se eu vendi por 102.090, eu ganhei 80. A única coisa é que, pelo tipo da operação que eu já tinha a intenção de vender, de realizar, de fazer desde o princípio, eu já fui reconhecendo uma parte desse ganho ao longo da vida contra patrimônio líquido. Então, um pedaço desse 80 já veio sendo lançado ao longo do caminho. Mas no fim das contas, o que eu ganho é a diferença entre quanto eu recebi e o preço que eu teria direito pelo contrato. Então, quanto eu recebi em relação ao que eu tinha no contrato. Beleza? Isso é o que você precisa saber se o teu objetivo é entender de forma geral como reconhecer os instrumentos financeiros na contabilidade. Se você precisar de mais alguma coisa com relação a isso, não tenha dúvida, me pergunta que eu te ajudo, tá bom? Até a próxima!